כל הלילה ואלחש בתפילה. Bom dia, Boker Tov. Bem-vindo a todos aqui ao nosso estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente faz um estudo comunitário feito, né, por voluntários e a gente sempre tem uma pessoa que faz que começa esse estudo e a partir desse estudo nós criamos um debate e colocamos nossas posições e a ideia é que a gente saia daqui melhor, né, que a gente tenha aprendido alguma coisa. E hoje, né, o convidado especial é nada mais nada menos que o rabino, né, Rodrigo Baumorcel. Ele está lá em Tel Aviv. Ele é, enfim, um carioca, né? Ele é um carioca, a gente sempre tem que lembrar isso. Um Haver Ashomer Atzair, também não posso esquecer de forma alguma. E, se eu não me engano, trabalhou aqui também muitos anos na educação da ARI. E aí, o que ele fez? Foi para Jerusalém e se formou rabino, né, pela Hebrew Union College, e atualmente ele serve a Bet Daniel, a congregação Haralev, como um dos participantes da equipe de Bet Daniel, como um dos rabinos que atende em Tel Aviv. Então, vamos ao Rodrigo, né? Vem, Tavô, Heleno, né? Vem para a gente, né, Rodrigo? Bem entendido aí, tá? Um prazer estar te escutando aqui, mesmo que via Zoom, tá? Richard, dá um pinpoint nele, por favor, para a gente... Richard, marca ele grande para a gente escutar ele bem. Pode ficar à vontade, Rodrigo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar de volta na área. Alevai, te falei em hebraico, Alevai. Quem dera eu pudesse estar aí com vocês, comendo pão francês, tomando um café, depois dessa reza tão bonita e cheia de acontecimentos comunitários. Eu acho que é muito emocionante participar de longe, mas ainda assim de uma comunidade tão viva e tão presente. Então, obrigado e parabéns para vocês. Antes de eu começar, eu quero, enquanto vocês estavam se arrumando, eu troquei duas palavras com a Terezinha, que também está aqui em Israel. E a primeira coisa que a gente fala nesses dias aqui é sobre o cessar-fogo. Então, assim, por um lado, a gente agradece ao cessar-fogo, que está trazendo um pouco de paz, principalmente para o norte. Mas a gente ainda tem que lembrar a situação dos sequestrados, dos reféns, que ainda não tem nenhuma luz no caminho para quando a gente vai ver eles. Então, eu começo com uma reza pessoal que os reféns, aonde eles estejam, eles escutem as nossas preces, que a gente está rezando por eles, pela saúde deles, pela volta deles. A gente reza pelos soldados de Israel, que possam, se Deus quiser, resgatar eles. A gente reza para que os soldados de Israel nenhum soldado morra nas operações. A gente pede que todos que vivem nessa região aqui, sendo israelenses ou palestinos, saibam o valor da vida e, e que com a liberdade dos reféns a gente vai ter dias melhores aqui. Eu acho que isso a gente não pode deixar de esquecer. Nesses últimos Kabbalot Shabbat, que a gente está numa situação que a gente não conseguia ver muito o fim, ainda bem que uma parte do fim a gente está chegando com o cessar-fogo. A gente rezou e reza que Deus envie paz. Se a gente não consegue fazer paz entre seres humanos, que Deus envie paz para a gente. Eu acho que essa reza é muito válida até em qualquer momento e até agora. Dito isso, dito nossas preces para os refugiados, para os reféns e para os sequestrados e para os soldados, agora a gente pode começar a estudar. Bem, vamos sim. Eu vou começar o estudo. Onde tá? Eu esperava, eu tinha
Ens- ah, agora isso acontece quando eu tô nervoso querendo fazer um estudo bom, eu esqueço as palavras em português. Eu tinha a esperança que todo mundo tivesse com o Sefer Torah com vocês, porque eu vou ler Tem da, aqui, da tradução do Plauto que vocês têm aí, que vocês usam, que a Ari liderou através do Ricardo e do Raul. tem uns dois pelo menos. Ok. A gente vai ler, a gente vai estudar a Parashat Toldot, que o André rezou, leu na Torá tão bem. É, mas eu queria, antes de tudo, fazer um breve, no nosso português americanizado, fazer um brainstorm, mas, mas para a gente pensar o que a gente sabe sobre Yaakov e Esav. Os dois filhos, eu vou falar Esav, Beceder? Eu vou falar Esav e não Esaú, porque com o nome dele em hebraico, isso é uma das coisas que eu aprendi também, que a gente não traduz o nome, né? A gente, quando eu vim de Israel, do Brasil para Israel, me perguntaram meu nome, eu falei Rodrigo. Meu nome ainda é Rodrigo, ainda que eu tenha estágio morando em Israel. Então eu vou falar Esav e Yaakov, os dois filhos de Yitzhak e Rivka. E funciona bem se eu pedir para, se eu perguntar para vocês assim, em duas palavras, o que a gente sabe sobre Esav? Dafka justamente sobre Esav e não sobre Esaú. E não sobre Yaakov, slicha. Esaf era peludo e ruivo. Ok, ótimo. Então Caçador. a gente, ok. Ele era Quem mais? mulherengo. Era muito mulherengo. Mulherengo, ok. Brigava com o irmão. Brigava com o irmão. Homem do campo. Ok, então, mais alguém? Ele era o preferido do pai. Ok, ótimo. Então, tudo que vocês falaram, o mulherengo já é interpretação. Mas tudo que vocês falaram tá certo. A gente sabe muito sobre o Esav, de uma parte muito, eu diria, e a gente vai conversar sobre isso, de uma parte biológica sobre o corpo dele, e de uma parte sociológica ou de como ele se comporta. A gente tem uma visão muito específica do Esav, que ele é em hebraico a gente diria Gever Gever. Ele é, em português carioca, eu diria, ele é o cara no sentido assim de um homem, homem com, com toda a aparência e o atuar de homem. Como a Um gente. H maiúsculo. Isso, exato, obrigado. E eu queria. A gente vai fazer algumas perguntas sobre isso, mas antes de a gente começar na Torá em si, na Parashá, eu queria essa interpretação que a gente tem e uma visão quase que negativa do Esav está espalhada por todo o texto judaico. Exatamente na Haftará, que a gente lê essa semana, Malachi, a gente vê que até Deus não gosta de Esav. Então eu vou ler em hebraico, para quem tem a Torá, para quem tem o Plaut, está na página 191. Eu vou ler em hebraico, são 4 psukim, e depois eu leio em português. מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אך עשו ליעקב נאום אדוני, ואוהב את יעקב, ואת עשו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות במדבר. Ok. A mensagem do Eterno a Israel através de Malachi. Eu amei vocês, disse o Eterno. Mas vocês dizem, como você demonstrou seu amor por nós? Não é Esav, o irmão de Yaakov? Então o povo responde a Deus com uma resposta de chutzpah judaica, né? Você diz que ama a gente, mas você ama a gente como Esav amou Yaakov? E aí o Deus fala, eu amei Yaakov e odiei Esav, tornando suas colinas desoladas e entregando suas heranças aos chacais. Então,
é instintivo, a partir do momento que a gente lê até Deus falando mal de Esav, que a gente tem uma visão negativa. Ele era bruto, ele era mulherengo, ele não respeitava e assim por diante. Então vamos começar com essa figura e o nosso estudo hoje vai se focar em quem era Esav e na relação entre Esav e sua família. Até mesmo antes dele nascer, a gente já tem um pontinho de entendimento de quem vai ser o Esav. Então eu estou lendo no começo da Parashá, Bereshit, capítulo 25, Pasuk, versículo 22. Faz diferença para vocês se eu leio em hebraico ou em português? O que vocês preferem? Preferem que eu leia em hebraico ou que eu vou direto para o português? Olha, Opinião eu acho pública. que pelo tempo, Ravala Lasman vai em português que vai direto. Ok. As crianças pressionavam uma a outra dentro dela, dentro de Rivka, e ela pensou, se é assim, por que eu existo? Então foi questionar o Eterno. E o Eterno Deus disse a ela, 2 povos em seu ventre, 2 nações se separarão uma da outra, quando saírem do seu útero. Um povo prevalecerá sobre o outro, o mais velho servirá ao mais jovem. E aí, se a gente for por essa interpretação e essa tradução, Deus já fala para Rivka, o mais velho servirá ao mais jovem. Só que essa frase, o mais velho servirá ao mais jovem, é uma frase difícil de entender em hebraico. São só, para quem sabe hebraico, são só 3 palavras. Verav, Yavod, Sa'ir. Verav, Rav, em hebraico, a gente pode entender como uma palavra de quantidade, muitos. A gente pode entender como uma palavra de força, uma pessoa que é mais forte, Rav Koach. A gente pode entender como um adjetivo de tempo, ou seja, o mais velho. Ou seja, Rav de alguma forma é um adjetivo que fala sobre uma grande quantidade de alguma coisa, de tempo, de força, e assim por diante. Sair é o jovem. Rav Yavot Sair, a tradução literal é... O literal não dá para saber, porque a gente não sabe o que eles estão dizendo, mas vamos dizer, o mais velho trabalhará mais jovem. Não tem nenhuma conexão. O mais velho trabalhará mais jovem. E aí, Deus fala para Rivka, você tem 2 filhos. Um mais velho, mas a gente pode entender um mais forte, e um mais novo. E a gente pode entender um mais fraco. E eu, como pai, eu acho que eu faço uma generalização para todos os pais e mães, Se Deus fala para mim, você tem 2 filhos na sua barriga e um é mais fraco, qual é a nossa primeira intuição? Ok, eu vou defender, eu vou fazer com que o mais fraco tenha a capacidade de viver nesse mundo, apesar dele ser mais fraco. Deus já condiciona aí um pensamento que o mais forte ou o mais velho, ele tem mais poder para atuar nesse mundo. O mais jovem, ele tem menos poder para atuar nesse mundo, mas ele já promete, segundo uma interpretação, que não se preocupe, o mais novo vai prevalecer sobre o mais jovem, o mais velho. Isso antes deles nascerem. E aí, chega a hora de ela dar à luz. Eu estou continuando a ler no Plauto, na Torá. E veja, ela tinha gêmeos em seu ventre. Ou seja, a gente estuda que, tipo, apesar de Deus ter falado para ela, todo mundo se surpreendeu quando nasceram dois bebês. O primeiro saiu todo ruivo, como se coberto por um manto de pelos, e por isso eles o chamaram de Esaú. Seu irmão, em seguida, saiu segurando o calcanhar de Esaú, e por isso o chamaram Jacó.
Até aqui a gente sabe muito sobre o corpo e sobre a qualidade física de Esav e nada de Yaakov. Esav, ele é ruivo, ele é coberto por pelos, e aí a gente já pode entender que ele também é mais forte. E o Yaakov, a gente não sabe nada. Yaakov é louro, Yaakov é magro, Yaakov a gente não sabe nada. E aqui, para mim, a gente já começa a direcionar a história para falar que enquanto o Yaakov ele vai ser uma pessoa mais ruhanit, uma pessoa mais espiritual, Esav ele é uma pessoa mais física, mais do mundo é, prático. Isso se Materialista. sim, materialista. E isso se corrobora quando a gente vê como eles foram criados, como eles cresceram. Quando os meninos cresceram, e eu volto a ler da Torá, Esav, tornou-se um hábil caçador, um homem dos campos. Mas Jacó era um homem simples e ficava nas tendas. Isaac gostava de Esav porque ele, Esav, punha caça na sua boca. Mas Rebeca gostava de Jacó, de Jacob. Mais uma vez, a gente sabe que o Esav tem uma habilidade, ele é um caçador, ele é um homem dos campos. Enquanto isso, Yaakov, ele é um Ishtam. Aqui eu entro com uma leve crítica. O que é Tam? O que é uma pessoa Gosto. simples? A gente pode entender simples, a gente pode entender ingênua, a gente pode entender, mas Istam, acho que a gente tem um lugar assim. Ah, exato. No Plauto tem um comentário sobre isso. Então, parabéns pro Plauto. Mais uma vez, a gente tem. Desculpa. Com o amor de Yitzhak, o pai, por Esav, ele ama, e a gente sabe por que ele ama Esav. Porque ele punha caça na sua boca, ele trazia carne para casa. Yaakov, a Rebeca, a Rivka, gosta de Yaakov porque ela gosta de Yaakov. Então, mais uma vez, a gente já tem uma expectativa. E o Esav, ele corresponde, ele até então, ele fala, ok, as pessoas gostam de mim porque eu trago caça, eu trago caça. Tipo, ele tá lá fazendo o que esperam dele. Até que um dia, quando Yaakov cozinhava um ensopado, Esav voltou do campo, ele estava faminto, e disse a Yaakov, estou faminto, deixe-me engolir um pouco dessa coisa vermelha. E é por isso que ele foi chamado Edom. Yaakov disse, venda-me o teu direito de primogenitura aqui e agora. E Esav respondeu, aqui vou morrer, de que me serve o direito de primogenitura? Qual é a comida que Yaakov cozinha e que Esav quer comer? Lentilhas. Lentilha Lentilha. vermelha. Lentilha, Lentilha mas é uma vermelha. comida, a priori, o que a gente sabe é uma comida vegetariana, não tem caça. Esav quer comer uma comida que não é a comida que ele come no campo. Ele está acostumado com o campo, ele está acostumado com comer o que tem, mas ele quer chegar em casa e ele quer comer uma coisa diferente do que aquilo que ele tem. E tem a tradição, e eu gosto muito disso, cada palavra na Torá, ela tem um significado. Se uma palavra se repete, a gente tem que perguntar para a Torá por que essa palavra se repete. E a palavra que se repete em português, e eu não gosto dessa tradução, é estou faminto. Um dia, quando Yaakov cozinhava um ensopado, Esaú voltou do campo, ele estava faminto. E disse a Yaakov, estou faminto. Em hebraico, a palavra para faminto não é faminto. Pelo menos, a palavra para faminto aqui em Israel, hoje, no hebraico moderno, é ra'ev. Estou com fome. Na Torá está escrito, está ayef. Ayef é cansado.
E aqui no Plauto não tem nenhum comentário sobre isso, mas tudo bem. Mas eu acho que para mim é super importante falar, ele está cansado. E por que eu tô cansado se repete 2 vezes? Por quê? É uma pergunta que eu realmente quero escutar a resposta. E quero dizer, antes de vocês começarem a responder, não tem certo e errado. O que a gente está fazendo aqui é interpretando, e eu vou trazer uma interpretação nova para o que normalmente a gente escutou. Então, por que vocês acham que Esav está cansado e essa palavra se repete 2 vezes? Bom, eu vou começar. Ele está cansado porque ele voltou do campo. Quer dizer, ele está, teoricamente, voltou de uma caçada e está muito cansado e está uma vez. Agora, a segunda vez, eu não sei, está cansado da relação com o que está acontecendo? Sei lá. Terezinha levantou a mão. Eu acho que tem assim, isso que o Vitor falou, né, de estar cansado fisicamente, né? Eu não caço uma barata, imagino o que que é sair para o campo caçar, né? No meio aqui do deserto. Mas eu acho que também cansado, talvez, aí eu estou viajando, estou elucubrando aqui, das expectativas que tinham nele, do cara forte, do cara que sempre era o que ia prover a caça, etc, etc. Obrigado, Terezinha. Você tocou no ponto exatamente. E toda a leitura que eu fiz até agora direcionava a isso. Ou seja, a gente a todo momento cria expectativa do quem é o filho que Esav tem que ser. E Esav, sabidamente, de forma consciente, ele sabe o que esperam dele. E ele está cansado das expectativas. E ele sabe, e isso eu tô colocando, ele sabe que a avó dele, Sará, riu de Deus quando Deus falou que ela ia ter um filho, e Sará riu. Por isso que o nome do pai de Esav se chama Yitzhak, de Yitzhokim, de Yitzhok. Então, ele sabe que rir de Deus não é tão problemático assim. Ele sabe que o avô dele, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, o avô dele discutiu com Deus. Ele falou: Deus, você tem certeza que você está agindo certo? Ou seja, Esav sabe, eu acho, pelas histórias, Esav sabe que contestar a Deus não vai fazer dele uma pessoa transgressora. Esav sabe que é, se ele pedir para Deus para o corpo dele mudar, talvez mude, porque a mãe dele não podia ter filho, e ela pediu para ter filho e ela teve filho. Ou seja, a relação com Deus, ela é possível de mudança. A relação com a família, não. Vender a primogenitura é uma coisa que não tem mais volta. E aí, aqui é meu ponto de inovação da leitura da Torá, e eu não estou sozinho nessa, a ideia de que Esav quer vender, ele aceita, no final das contas, Yaakov não precisa convencer ele, ele não luta com Yaakov. A gente sabe em capítulos vindouros que depois de 40 anos ele vai poder abraçar Yaakov. Ou seja, Esav talvez vendeu conscientemente ou deu conscientemente a primogenitura para Yaakov. Por quê? Porque ele está cansado das expectativas que os pais têm dele. E eu acho que aqui entra um estudo que a gente pode começar a conversar aí sobre as nossas vidas. O que a gente espera de nossos filhos? Às vezes, as expectativas que a gente tem dos nossos filhos são fortes demais. Então, eu acho que eu proponho essa conversa, mas eu ainda tenho muita coisa para falar. Com o tempo, eu sempre esqueço por quanto tempo a gente estuda junto na área. Até que horas a gente estuda? A rigor é até 9h30, a rigor, mas nunca vai 9h30, sempre vai Ok. 9h50, 9h40. Então,
Até 10 horas estão pedindo contigo. Não, vamos fazer esse 9h45. Tem um bom tempo, Ok, mas ok. muito Então, interessante. eu nunca, assim, eu me preparei para esse estudo e eu nunca tinha visto que a possível venda da primogenitura por Esav é uma revolta contra a forma como as expectativas que foram criadas e que foram é, é, postas para ele. Até o amor do pai dele era um amor condicional. E aí, é, a palavra, tipo, lá no final, hoje, o André fez 4 aliot, né? E aí ele leu o último passuco desse capítulo da Torá, que Yaakov, então, deu a Esav pão ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e partiu. Assim Esav desprezou seu direito de primogenitura. Ou seja, ele, essa palavra forte, ele desprezou a sua primogenitura. Esse não, tipo assim, eu tenho certeza que esse não é o ponto de vista de Esav, o próprio Esav. Esse é o ponto de vista ou do narrador da história, ou esse é o ponto de vista de Yaakov. Ah, o meu irmão não está nada interessado nisso. Mas o hebraico, o desprezou fica claro em hebraico ou é Sim, sim, dúbio? sim. Não, não, o desprezou Vaiavez. Vaivez, ele é buz. Até hoje se fala essa palavra que é para desprezar. É, E aí, os, os, os nossos sábios, é, eles começaram a perguntar por que será que Yaakov, desculpa, Esav, concedeu a sua primogenitura. E aí eles falam que alguém falou lá no começo, Esav é um homem do campo. Ou seja, ele quer viver no campo, ele não quer viver, ele não quer ser o primogênito que vai dar continuidade às tendas, à conversa com Deus. Ele é um cara do campo. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que ele não está interessado nas mulheres com quem os pais dele querem que ele case. Então ele quer, na verdade, concedeu a sua primogenitura para poder ir para onde ele quiser e ele vai se casar depois com a filha de Ismael. É, e a terceira e menos conhecida e menos falada é, teoria é que Esav, na verdade, desculpa, não é na verdade. A terceira teoria é que Esav, ele gosta do campo, porque quem está no campo? Quem são os personagens de uma história no campo? Caçadores e pastores de ovelhas. Ou seja, todas as figuras que estão no campo são figuras masculinas. Então, o estar no campo ele queria ter relações com outros homens. E essa é uma teoria que eu acho, primeiro de tudo, interessante. Segundo de tudo, para mim, a gente tem que tirar o tabu de falar sobre relações homoafetivas como uma coisa que a gente não fala na sinagoga. E para falar. Ah, A tua câmera está fechada. Agora abriu. Caiu. Agora ela vê se fechou você sozinha. voltou. Ih, ela tá Voltou. fechando sozinha. É, mas a gente te escuta. Vamos ver o que acontece. Vai. Não, eu tô tentando abrir, ela tá fechando sozinha. Tá, o teu computador, mas a gente te escuta, Rodrigo. A gente te Ok. escuta. Lonorá, completamente ainda dá para ir bem. Calma, eu posso entrar no pelo celular, aí vocês vão me ver. Isso. Tentar ver pelo celular. Mas essa terceira linha de pensamento é realmente nunca tinha escutado. Então, eu vou então aproveitar que eu não estou aparecendo. Ah, vocês podem me dar o
a possibilidade de compartilhar Sim. Espera aí, vamos botar ele para compartilhar. Rafael, você está aí? Permitiu ele? Tá. Vê se você está aí, Rodrigo. Ainda não. Ah, ok. Não, minha câmera não. Ok. Tua câmera não vai, mas você pode compartilhar, segundo o Richard. Sim. Aqui. Eu queria compartilhar porque depois para vocês não dizerem, o Rodrigo está inventando, ele está falando outras coisas, então eu vou ter que compartilhar a fonte onde está escrito que talvez essa é uma das possibilidades. Richard, ele já compartilhou, está aparecendo na minha tela, você tem que botar para aparecer para todos. Você está vendo a tela dele? Está tudo em hebraico aí. Foi. Põe em grande para a gente tentar ver isso. O máximo que você conseguir. Ótimo. Estamos vendo agora. Ok, eu vou traduzir em português, o que está escrito em hebraico, a gente está lendo do Bereshit Rabba. É um dos comentários mais antigos que foi escrito provavelmente no século I ou II aqui em Israel. Rabi Hia disse, ele abandonou a si próprio no campo. Israel disse perante Deus, abençoado seja ele, mestre do universo, não é o bastante que a gente está subjugado por 70 nações e esse cara tá engajado em relações como uma mulher, ou seja, eles falam, quem era para ser o primogênito da linha de Yitzhak quer ter relações homoafetivas e não é o bastante nosso sofrimento. E aí, a ideia... Então, a partir disso, eu acho que, a minha opinião pessoal, eu acho que tipo assim, a gente não sabe nada de Esav, se ele tinha um amante, se ele não tinha um amante, e realmente o que aconteceu, a gente não sabe. Isso é uma especulação mas que aparece nas nossas fontes de uma forma, eu diria que surpreendente. Mas eu queria levar a gente para outro lugar. Para quem tem, para quem tem, que chato não poder compartilhar meu vídeo. Meu computador tá fazendo manha. Parece que você tem que entrar e sair do Zoom de novo. Ok, um segundo então. Tá. Agora voltou. Rodrigo, agora a gente te vê, mas não te escuta. Agora inverteu o problema. Agora sim. Beleza. Desculpa, eu tô pelo celular. Abaixa só a voz. Oi? Não, é aqui, por aqui. Ok. Pode continuar, Rodrigo, fica à vontade. Ok. Então, o mesmo padrão de família que não consegue lidar com a expectativa do filho e uma possível Ruptura. ruptura amorosa
é a relação entre, e eu vou fazer um pulo aqui, mas é para mostrar para vocês que esse padrão existe em outras histórias dentro do nosso Tanar. É a história entre Shaul Amelech, o primeiro rei de Israel unificada, Shaul, Yitzhak, Jonatan, o filho de Shaul, e David, o rei David. Só para a gente começar, a gente já sabe que, segundo a linha hereditária, Jonatan era para ser o rei, depois de Shaul. Jonatan e Shaul são mortos em batalha, e David assume o reinado. Antes deles serem mortos, Shaul e David, Jonatan e David eram amigos. E enquanto David fugia de Shaul, porque Shaul queria matar ele, Jonatan, o filho de Shaul, ajudava a David. E para usar mais uma vez o Plaut, para quem tem, eu vou fazer um pulo aí lá para a página 1472, que é a Haftarah que a gente lê em Yom HaShoah. Então, David, depois da morte de Jonatan e Shaul, David declama os seus sentimentos perante Shaul e Jonatan. Eu vou ler a partir do versículo 17, mas fazendo alguns pulos. E David entoou esse lamento sobre Saul e seu filho Jonatan. Ele ordenou aos habitantes de Eudá que fosse ensinado esse cântico no ar. Está registrado no livro de Ayashar. Aí eu faço um pulo para o versículo 23. Shaul e Jonatan, estimados e amados, jamais se separaram na vida ou na morte. Eles eram mais velozes do que águias, do que os leões eram mais fortes. Filhos de Israel, chorem por Saul, que as cobriu de carmim e de ornamentos, que recobriu suas roupas com joias de ouro. Como caíram os poderosos na balbúrdia da batalha, Jonatan mortos em suas alturas. Eu sofro por você, Jonatan, meu irmão. Você era mais querido para mim. Seu amor foi uma maravilha para mim, mais do que o amor das mulheres. Como pode ser que caíram os poderosos? David, então, eu peguei essa parte porque está escrito no Plaut. Durante 5 capítulos no livro de Samuel 1, a gente tem toda a relação entre Jonatan e David, quando eles se encontram, como eles se despedem. E, mais uma vez, a gente poderia fazer mais um estudo inteiro sobre isso, mas, mais uma vez, Shaul, o pai, espera que Jonatan, o filho, responda às suas expectativas como rei. Ele espera que Jonatan fale, eu quero ser o rei. Jonatan, ao lado do seu pai, defendia a David, que era o querido pela população. E Jonatan, vez após vez, falhava em responder às expectativas do pai. Enquanto isso, Jonatan e David se encontravam e Jonatan ajudava David a fugir, falando para onde o pai dele estava indo. Quando eles morrem, Davi faz esse cântico. E para mim é interessante que as expectativas, quando a gente fala expectativas, ainda mais expectativas entre pais e filhos, elas são poderosas, elas afligem por toda a posteridade. E o que volta para mim, aí eu me termino agora em 9h30, eu termino e a gente começa uma conversa, é como a gente lida com isso. E a partir do momento que a gente conhece a dificuldade em criar expectativas que a gente aprende na Torá, e que a gente sabe também como é fácil criar expectativas na vida real, é como a gente lida com as nossas expectativas.
Muito bom, Rodrigo. Colacavó mesmo. Tirar um ensinamento diferente, quer dizer, de maneira, né, repetida, a gente lê essa paraxá dizendo que Yaakov enganou o irmão. E, na verdade, a gente vê que, pela essa interpretação, que havia um cansaço com relação às expectativas, que realmente Yaakov fez até um favor para o irmão em falar assim, olha, deixa esse caminho é meu, você segue o teu caminho. E ainda a terceira interpretação, esse texto que tu colocou em hebraico de Jeremias, é isso mesmo? Eu escutei aqui. Não, é Bereshit Rabba, o que eu coloquei em hebraico. Bereshit Rabá. Tá. Então, quer dizer, muito, muito interessante. Eu vou passar aqui para as outras pessoas. Jeremias, tá. Bom, vamos passar aqui, ó. Hélio. Rodrigo, muito interessante aí toda a tua exposição, mas o tempo inteiro tem duas coisas, só como observação. Uma que, como é que a mãe Rebeca e o próprio pai Isaac participam, entre aspas, do teatro, quando vai dar a bênção mais à frente a Jacó. E aí eu gostaria de ouvir a tua opinião, porque, pelo que eu entendo, se eu não estiver errado, Esav vai e pede a bênção, e aí Isaac diz, olha, eu só posso dar uma bênção e eu já dei. E a segunda é um contraponto a essa ideia de que Esav estava pouco se deixando para isso tudo. Mais à frente tem um embate entre Esav e Jacó. E Jacó estava muito preocupado de como é que seria esse encontro com o irmão. Obrigado. Exato, obrigado, Hélio. Acho que são dois pontos sensacionais. Nessa paraxá, mais para frente, a gente não leu hoje, mas no Shabat a gente lê. Yitzhak, quando ele vai abençoar o primogênito, e Yaakov se fantasia de Esav, ele coloca pelos no corpo e vai lá, e Yitzhak fala, a voz é de Yaakov, mas a mão, o corpo é de Esav. O pai, apesar de já estar velho, apesar de já estar cego, ele não conhece os filhos, ele fala, a voz é de Yaakov. Será que exatamente, a gente não tem essa resposta, será que Yitzhak não sabia que Yaakov estava ludibriando ele? A gente não sabe. Eu acho que você colocou bem, eu acho que quando Esav vai pedir a bênção, para mim, e quando o pai não abençoa ele não tem um ataque de raiva, ele grita, mas ele não tem um ataque de raiva, ele aceita o seu destino e vai embora. E ele vai procurar mulheres para casar em outro lugar. Mas eu acho que, para a importância que essa venda da primogenitura tem, a reação de Esav, ela não é nada dramática. E lá no final, na continuação da história, como você bem colocou, Yaakov está preocupado, porque Yaakov, no filme que ele colocou para ele mesmo, Yaakov fala, pô, será que ele está, desculpa a palavra, puto comigo? Será que esses 40 anos que a gente não se falou, ele quer me matar? Então, é entendível que essa é a visão de Yaakov, mas a gente nunca vai saber qual é a visão de Esav. E quando eles se encontram, eles não trocam nenhuma palavra. Esav vem e abraça seu irmão. Ou seja, a gente não sabe o que passou na cabeça do Esav, mas pelos atos, ele está de boa, como se fala nas ruas, ele está tranquilo com isso que o irmão fez. Legal. André. Bom, primeiro, muito obrigado, Rodrigo, trazer para a gente aí, ampliar um pouco a visão sobre essa passagem, que ela é muito, às vezes parece simples, mas ela é toda emblemática. Então, assim, trazer essa questão homoafetiva, é a primeira vez que eu ouço, particularmente, tocando nesse tema baseado numa interpretação, e eu acho muito interessante. Mas uma outra coisa que me chama muita atenção sempre é a questão da
primogenitura, não sei como se fala exatamente assim, porque a gente tem muito marcado a questão do primogênito quando a gente fala da saída do judeu no Egito, a 10ª praga, vai matar os primogênitos, e aí você começa a ouvir falar do valor da primogenitura. E eu não consigo entender aqui, nesse momento, como é que já se sabe o valor de ser um primogênito. Isso é a primeira minha dúvida sempre aqui. E se tiver alguma coisa que possa me ajudar, eu fico feliz. E a outra questão, que para mim é emblemática, é a gente ter um patriarca, onde o patriarcado dele sai através de uma enganação. O que isso pode dizer para a gente em termos de o que vale nessa vida? Os fins justificam os meios, né? Toda ação é possível para se atingir o seu objetivo? É isso que pode traduzir isso para a gente? Mas aqui, na interpretação, desculpe estar fazendo uma parte, com essa explicação do Rodrigo, eu entendi que Jacó percebeu que o outro não queria, que ele queria, ou seja, ele realmente se colocou à disposição do que ele queria fazer. Ok, mas a gente tem uma mãe que topa fazer uma falcatrua. Isso e aí, de qualquer Sim. maneira, está claro que tem uma enganação de alguma forma. Mas a falcatrua que Rivka faz, ela está embasada lá na premonição de Deus quando os filhos estão na barriga dela. O mais velho prevalecerá sobre o mais novo prevalecerá sobre o mais velho. E então Rebeca, a todo momento, ela está fazendo isso embasada nas palavras de Deus. Mas sobre a primogenitura, é outra cultura, uma cultura de um povo nômade. É a cultura de um povo nômade onde o primogênito, sim, e a gente sabe disso não só da cultura judaica, mas de todas as culturas nômades da região, e são as mais antigas do mundo. O primogênito tinha uma função especial na família. Mas, para adicionar a tua pergunta, que eu não tenho resposta, vamos lembrar que o primogênito de Abraão, quem era? Ismael, o filho de Agar. E Abraão expulsou ele. Então, o primogênito lá, ele já não recebe a primogenitura. Yitzhak recebe a primogenitura. E Sará sabia disso porque ela pede para o Abraão expulsar Agar e Ismael. Yitzhak é enganado pelo Yaakov. E Yaakov, em si mesmo, a gente vai ver isso depois, lá, chegando quase no livro de Shemot, que os filhos de Yosef, a Yaakov gosta mais de Yosef. Yosef que é vendido pelos irmãos, e o Yosef não é o primogênito. Reuven é o primogênito. Mas Yaakov gosta mais de Yosef. E ele sabe disso. E para os filhos de Yosef, Efraim e Menashe, Yosef fala, venha abençoar os meus filhos. O que Yaakov faz? Ele coloca a mão direita, que seria a mais importante, no filho mais novo, Efraim, e a mão esquerda no filho mais velho, Menashe. E aí, Yaakov, por saber da dificuldade, por saber dessa história da primogenitura e o quanto é complicada, ele que já está, quando ele vai encontrar os filhos de Yosef, ele já está no Egito, ele já está velho, ele já está... Ele cruza as mãos para abençoar Efraim e Menashe, os netos do seu filho, os filhos do seu filho preferido, e ele brinca com a bênção que ele daria para o primogênito. Ou seja, essa pergunta que você perguntou, a importância do primogênito, o que isso diz sobre o nosso povo, que o primogênito ele está sempre sendo, entre aspas, sacaneado, é a história do nosso povo. E o que isso diz sobre a gente? Oi, Rodrigo. Eu... Tô ouvindo bem. Ouvindo? Tô. Tá. Não, eu tenho a impressão que quando a gente vê exatamente
Eu não concordo aí com o André, que isso é uma coisa de antigamente, da antiguidade, a preferência do primogênito. De alguma maneira, nas famílias, em geral, existe uma grande expectativa sobre o primogênito, e exatamente o que a Torá nos mostra, pela nossa repetição desses dramas, é que isso é bobagem. Você não sabe quem vai assumir a liderança. Até hoje nós temos isso com, sei lá, um grande industrial, tem uma empresa, não sei o quê, o primogênito. Aí, de repente, chega o menorzinho e é mais capaz. Não é? Então, eu tenho a impressão que isso é exatamente a realidade. A Torá aí nos mostra a realidade. Vamos esquecer essa história de primogênito, que não corresponde ao que acontece. Obrigado, eu concordo. Mais uma vez, reforçando o meu ponto, quais são as expectativas que a gente cria sobre os primogênitos, sobre os nossos filhos de uma maneira geral? Posso falar? Manda ver, Terezinha. Então, essa coisa da expectativa, né? E da disfuncionalidade da família lá desde Abraão, eu acho que talvez Esaú quis deixar bem claro que eu estou rompendo com todo esse peso, né, que me deixa tão cansado, né? Então, mais à frente, no capítulo 26, fala que ele se casou com duas mulheres, né, que eram lá dos hititas, e que essas mulheres foram fonte de amargura para Isaac e Rivca. Então, acho que ele quis deixar claro, olha, era isso que vocês esperavam, sinto muito, mas a minha escolha é essa. Né? Ele foi assumindo as escolhas dele, o que ele queria realmente fazer na vida. E talvez, por ter se afastado, por ter assumido o preço do afastamento, é que ele pôde, depois de 40 anos, chegar e abraçar Yaakov. Ou seja, só se afastando, ele poderia ser ele mesmo, e de uma maneira ou de outra ele falou, eu não me importo com o preço que eu vou pagar, eu sei o preço que eu vou pagar, mas lá na frente, porque ele abraça Yaakov, e eles mais uma vez vão se tornar irmãos, a gente fala, talvez era o preço que ele queria pagar, e que ele entendeu que ele teria que pagar para ser ele mesmo. Oi, Rodrigo, Ricardo. Primeiro, obrigado pela drachá. Praticamente tudo que eu pensei você já abordou. O fato de que a história dos nossos patriarcas traz repetições, né? A repetição em relação à primogenitura, de que nunca o primogênito é, de fato, a sequência do pai. O fato de que os irmãos brigam e depois fazem as pazes. Então, existe uma série de repetições, também não queria entrar nisso agora, mas queria voltar assim, à figura de Esaú e de Yaakov, como eles são definidos no início. Né? Você comentou sobre Tam, mas a palavra Tam, no Tanar, ela se refere à retidão, se refere a ser íntegro. Né? Quando se quer definir o caráter de Iov, de Jó, se diz que é Ish Tam Ve'achar, né? E é curioso porque a gente não vê essa figura em Yaakov, né? A gente não vê Tam em Yaakov, a gente vê alguém que usa de subterfúgios, né? E ele vai fazer isso tanto em relação ao irmão, como depois em relação ao pai, como depois em relação ao tio. E, de certa forma, ele vai fazer isso também em relação aos filhos. Né? Então, esse tam é um elemento relativo. Né? A gente tem que procurar onde é que está a retidão de Yaakov. E essa retidão ela vai aparecer, na minha opinião, somente na briga com aquele personagem que não é definido na Torá, que a gente, em geral, atribui ser um anjo, com o qual ele briga e deixa ele manco. Né? E a gente sabe que um homem manco, pela dificuldade de andar,
ele tende sempre a fazer o caminho mais curto. Ele tende sempre a andar em linha reta. Então, o Yaakov se reencontra com seu destino de Setam a partir daquele momento. E quanto a Esav, eu acho que o fato da repetição da palavra Ayef se refere à frustração. Mas eu não vejo a frustração dele com a frustração das expectativas de outros em relação a ele, mas acho que a expectativa dele mesmo. Ele era um caçador, e ele especificamente volta cansado e sem ter se alimentado, ou seja, foi uma caça frustrada. Ele não trouxe caça para casa, né? E nesse momento ele está extremamente frustrado com ele mesmo. E como uma criança, que diz, estou perdendo esse jogo, não quero mais jogar, né? Ele diz, eu não quero saber mais de nada, eu não quero primogenitura nenhuma, né? E de certa forma, né, se a gente for olhar pelo outro significado da palavra tam, né, o tam tolo, ingênuo, Esav talvez esteja sendo mais tam do que Yaakov nesse momento, né? Então, eu acho que a Torá nos traz aqui um jogo entre os dois irmãos, em que a linha divisória, né, entre o íntegro e o tolo acaba sendo bem esmaecida, e a gente precisa estar muito atento aos detalhes para poder enxergar o que a Torá quer nos transmitir. Sim. E continuando a tua linha de pensamento, se a caça foi frustrante e ele voltou sem nada, ele sabe que o pai já não ama mais ele. E que se o pai não ama mais ele, qual o valor da vida? E ele fala, eu vou morrer de qualquer maneira, o que a primogenitura vai me dar? Então, acho que isso fortalece a ideia de que a frustração dele, o amor condicional que Yaakov, o amor condicional que Yitzhak tinha por ele era tão forte que uma vez que ele voltou sem caça, ou talvez isso foi um período de tempo, faz com que ele fale, qual o valor da vida se meu pai não me ama? Opa, tudo bom? Rodrigo, antes de mais nada, parabéns aí pelo estudo, muito bacana. O que marcou nessa história, a leitura que eu faço pelo menos, é que, não sei se é a primeira vez, ou talvez a forma mais icônica de prevalência da meritocracia sobre sobre o mais velho, né, a progenitura, né? Então, acho que o que fica assim mais latente nisso para mim é quando o Isaac ele passa a mão no filho, tudo bem, estava ali, usou né, pelo ali, a pele de um animal em cima para poder parecer que era o Esav, mas obviamente o pai sabia que não, né? O pai conhece o filho, né? Então acho que é uma forma dele dizer, bom, eu acho que ele é mais talhado, cada um tem um talento para uma coisa, ele é mais talhado para isso, né? Então, não sei, acho que foi uma aparição da meritocracia aí na Torá. É isso. Obrigado. Parabéns, Giovanni. Esse é um assunto muito grande e importante. Eu acho que, se a gente for falar de primeira vez, a gente tem a história entre Caim e Abel, das oferendas que Caim traz a oferenda que ele achou que seria ótima, são frutas. E Abel traz as oferendas que são carne. E aí você tem Deus atendendo às oferendas de Abel e Caim se enfurecendo e acaba matando o irmão. Aí lá a gente já tem, acho que é a primeira forma de falar, ok, qual é por um lado, o preço que se paga pelas suas ações no mundo, mas também que as ações elas têm significado. E eles não tinham como saber qual era a oferenda que seria aceita, mas aqui, como você traz, acho que o paralelismo entre Caim, Abel e Esav e Yaakov é também válido para entender qual é as ações, a responsabilidade pelas ações. Eu acho que isso é uma linha que existe muito grande na leitura da Torá. Vou passar aqui ao nosso decano Germano.
primeiro agradecer ao Rabino Rodrigo, ao estudo, mas eu vou ficar um pouco na nossa vida presente e até que ponto nós temos condição de determinar o que gostamos da escolha dos nossos filhos. Em Gênesis está, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por esposa Judite, tinha de Bereri a Etita, e Basmata, a filha de Elon, o Etita. Elas foram uma fonte de amargura para Isaque e Rebeca. Me chama muita atenção essa questão dos pais, eles determinarem o futuro dos filhos, e eles que sigam o caminho que os pais consideram bom ou ruim, mas hoje, para mim, fica bem claro que isso é uma questão muito controvertida. Eu acho que os pais têm que aceitar o caminho que os filhos seguem e evitar de maneira nenhuma colocar que isso foi uma razão para o que foi acontecendo no futuro. Amém. Obrigado. A gente vem falando sobre isso. Olha, eu queria dar um Vitor, depoimento. esse microfone está um pouco baixo, mas eu escutei tudo, mas eu estou escutando, mas estão dizendo que está baixo. Não, eu vou falar mais alto aqui enquanto não vem o outro. Eu sou pescador há muitos anos e realmente quando a gente volta da pescaria, eu quero fazer o peixe que eu comi. Então, realmente muito bem observado que ele voltou da caça e queria comer lá o vegetariano, simronito, na certa foi uma caça que não teve nenhum resultado. André Stein. Eu não falei na primeira vez que eu fiz o comentário, mas essa questão da expectativa que a gente tem sobre os filhos, como o Rodrigo levantou muito bem e de forma muito interessante, né, que eu nunca tinha parado para fazer essa interpretação de que existia uma expectativa em cima de Esaú que ele mesmo não queria. Então, que expectativa nós devemos ter dos nossos filhos? E aí o Germano completando com a questão do casamento, né, do casamento de Esaú, que os pais talvez tiveram uma amargura, e isso eu acho que é uma conversa, é uma discussão que pode ter começado aí, mas não vai acabar nunca, né? Porque a gente tem uma expectativa enorme enquanto pais com relação aos nossos filhos, mas eu acho que também ao longo da vida a gente também cria expectativa como filho em relação aos nossos pais. Então, quando nós somos pequenos, ainda não temos essa maturidade para esse tipo de reflexão, são os pais que estão criando a expectativa sobre filhos. E quando nós vamos crescendo, e vamos amadurecendo, e vamos vendo a vida, e vamos tomando porrada na vida, etc. e tal, e aí a gente começa a pensar assim, mas o que meus pais pensavam de mim? O que meus pais gostariam que eu fosse, que eu tivesse feito? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz? Foi tudo certo? Sim. E aí a gente inverte um pouco esse papel e torna essa discussão circular infinita, né? Muito, muito curioso isso para mim. Eu queria entrar já num outro assunto que me chamou a atenção, em que Avimelech agora disse a Isaque: deixe-nos, você se tornou numeroso demais para nós. E ele disse ao seu povo: veja, o povo israelita é numeroso demais para nós, devemos lidar astutamente com eles para que não possam aumentar, senão em caso de guerra eles poderão se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós e se erguer do chão. Nessas passagens finaliza o nascimento de um dos mais mortíferos fenômenos humanos, o antissemitismo. Obrigado, Germano. É exatamente quase nas mesmas palavras o que o faraó diz quando ele decide matar todos os filhos primogênitos judeus. E esse argumento, como você bem disse, mas é importante. Obrigado por ter trazido esse assunto, mas eu acho que é um assunto que a gente vai ter que deixar para um próximo estudo. Olha, Rodrigo, já estamos 9h53, 23 minutos além do tempo previsto. E eu queria só que, primeiramente, te agradecer muitíssimo, né? Você aí em Tel Aviv, ter parado a tua rotina para vir falar com a gente.
Agradecer a todos que estão no online, vários também em Israel, alguns perto. Olha, sua mãe também está te escutando, assim como a minha mãe. Olha, Tijuca, Laranjeiras, enfim. Agradecer a todos que estão escutando e escutar você, assim, as últimas palavras desse estudo. Né? Você tem algo assim para fechar, Rodrigo? Deixou uma coisinha na manga? Não, obrigado a vocês, foi ótimo. Desculpa pelos problemas técnicos e, se Deus quiser, a gente se vê em breve. Amém, se Deus quiser. Que seja assim. Palmas para você aqui, tá? Um grande abraço a todos, boa quinta-feira. Shalom Rav para Israel aí, tá? Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aqui para Birkat Amazon. Vamos lá. Página 7. Haverá